estudantes, espero que vocês estejam bem, tenham passado bem desde a última semana em que a gente conversou, não é verdade? Eu gravei uma videoaula semana passada falando um pouquinho sobre a história e a passagem do tempo. Eu acho que quando a gente aprende através de videoaula é mais fácil para vocês, se torna uma maneira mais fácil da gente aprender, né? É, E assim, pessoal, eu já estou corrigindo a atividade de vocês, tá bom? E eu estou preparando um vídeo de correção. Então, conforme vocês forem me mandando, então quem não fez, vai lá e faz, tá ok? Quem não assistiu a última videoaula, assista para poder acompanhar direitinho os conteúdos, tá bom? E assim, gente, conforme eu for corrigindo e for mandando para vocês, eu já vou mandar também um videozinho junto com a correção. Eu fazendo a correção da atividade, porque eu percebi que tem algumas dúvidas ali que foram comuns a vários alunos, então achei legal fazer um videozinho com a correção. Então depois, para quem terminar e me mandar, eu envio o videozinho com a correção, tá? Eu não vou colocar para todos nesse momento, porque tem gente que ainda está fazendo, tá bom? Mas lembrem-se de se organizarem para estudar, ok? Eu falo um pouquinho mais sobre o conteúdo da aula passada, mais para o finalzinho desse vídeo. Porque agora eu quero dar sequência da onde eu parei lá atrás, lá no finalzinho da aula passada. O tema é a história e a passagem do tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Que ano nós estamos? 2020, né? Pois é. É o ano de 2020, mas não é 2020 no mundo inteiro. Olha só que coisa esquisita de dizer. Não sei se vocês já sabiam disso, mas a contagem do tempo e a passagem do tempo não é vista da mesma forma em todo o mundo. Existem lugares do mundo que eles contam o tempo, estão contando o tempo a partir de outras referências. A gente conta o tempo a partir do nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo foi considerado o ano 1, e a partir daí começou a se contar o tempo. Tempo em depois de Cristo e antes de Cristo. Então, depois que Cristo nasceu, os anos passaram a ser contados como sendo anos depois de Cristo. Então, nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo. E antes do nascimento dele, os anos passaram a ser contados como sendo anos antes de Cristo, ok? Então tem a era antes de Cristo e a era depois de Cristo. Mas isso é considerado para o calendário cristão, que tem Cristo como a referência, o nascimento de Cristo como a referência. E não é todos os lugares do mundo que aceitam esse calendário. Bem, gente, então depois eu mando para quem coloco, né, para vocês lerem a matéria toda, porque não vai dar para ler tudo com vocês aqui, mas só para vocês terem uma ideia de como a contagem do tempo não é a mesma em todo o mundo, embora a maioria dos países do mundo utilize o calendário cristão, né, de acordo com o qual nós estamos em 2020. Existem lugares do mundo que usam outros calendários, ou seja, outras formas de contar o tempo, a partir de outras datas e referências históricas. E aqui na matéria, diz assim: o título é As Pessoas para Quem Não Estamos em 2020. E aí mostra a comemoração de Ano Novo, né? Uma vez que esse conteúdo é do dia 1º de janeiro desse ano. E diz o quê? É ano novo para muitas pessoas, mas para outras não. Enquanto muita gente comemora a chegada de 2020, há outros calendários em uso no mundo todo que indicam um ano completamente diferente. Olha que interessante. Vocês sabiam disso? Que outros lugares no mundo faziam outros tipos de contagem do tempo e tinham outros calendários pelo mundo afora?
e em alguns lugares eles nem consideram que nós estamos em 2020. Vou dar alguns exemplos para vocês que tem aqui na matéria. Calendário judaico, né? Que é o calendário utilizado, por exemplo, em Israel. Pelo calendário deles, eles estão no ano de 5.780. Olha a diferença. O calendário chinês, como diz aqui, tá? Ele cada ano, né? Cada ano cai numa data diferente. Então eles comemoram cada ano numa data diferente o ano novo deles. Olha que interessante. Não é necessariamente no dia 1º de janeiro. Então esse ano pode cair no dia 25 de janeiro, no ano que vem pode cair em outra data do ano, porque eles usam uma outra forma de organização. O calendário deles é outro. Então esse ano, em 2020, foi celebrado no dia 25 de janeiro. Cada ano, para os chineses, recebe o nome de um dos 12 animais do horóscopo deles. Então, olha aqui, tem o horóscopo com 12 animais. Esse ano de 2020 é o ano do rato para os chineses. Olha só como que a gente percebe as diferenças, né? E aí por diante, para os iranianos, quem mora lá no Irã, né, que utiliza um calendário diferente também, estamos no ano 1398. Então, existe toda uma forma de organização do tempo, né, de contagem do tempo, os calendários diferentes ao redor do mundo. Olha só que coisa interessante. E voltando aqui para onde eu coloquei a matéria, eu fiz um resuminho que eu escrevi para vocês entenderem melhor. Você sabia que na atualidade existem aproximadamente 40 calendários em uso no mundo? 40 calendários aproximadamente? Claro que na maioria dos países, assim como no Brasil, a gente usa o calendário cristão, que é o calendário chamado de gregoriano. É a mesma coisa, tá? Eu até coloquei ali em destaque. Quando vocês ouvirem falar em calendário cristão, é a mesma coisa que calendário gregoriano. Então quando a gente escuta falar calendário gregoriano, no Brasil a gente utiliza o calendário gregoriano. Na maior parte do mundo se utiliza o calendário gregoriano. O que é esse tal desse calendário gregoriano? É o calendário que se usa no Brasil e na maior parte do mundo, que é o calendário cristão. O que significa isso? A data do nascimento de Jesus Cristo é a referência. Passou a ser utilizada como ano 1 do calendário, do nosso calendário, do calendário cristão ou calendário gregoriano. Lembrem, a mesma coisa. Calendário cristão, calendário gregoriano. Utiliza como marco, como referência, o nascimento de Cristo. No entanto, além desse calendário, existem vários outros calendários utilizados em diferentes partes do mundo que não utilizam o nascimento de Cristo como a referência de contagem do tempo, que utilizam outros calendários, como a gente viu, o exemplo de Israel, o exemplo do Irã, o exemplo da China e vários outros países que não usam esse calendário. Tudo bem? Só que no nosso caso, o calendário utilizado é o calendário cristão, calendário gregoriano. A partir disso, que a gente ouve falar das siglas AC e DC para o nosso calendário. O que são? O que é AC? O que é DC? O que significa as siglas AC e DC? Gente, AC significa antes de Cristo, tá bom? Isso que significa a sigla AC. E DC significa depois de Cristo. Ué, mas como assim? Pessoal, olha só. Jesus Cristo nascendo se tornou a referência do nosso calendário. Depois do nascimento dele, os anos começaram a ser contados de forma crescente. Então,
depois de Cristo. Então, nós estamos no ano 2020, não é isso? No Brasil, em boa parte do mundo, a gente considera que estamos no ano de 2020. 2020 o quê? Depois ou antes de Cristo? Depois de Cristo. Ué, mas e antes de Cristo nascer? Antes de Cristo nascer, a gente utiliza a expressão antes de Cristo, AC. Então, AC antes de Cristo. DC depois de Cristo. Tudo bem? Eu coloquei até alguns exemplos, porque a gente sabe de muitos acontecimentos que ocorreram antes de Cristo. Não sei se vocês assistiram às novelas bíblicas que passaram na Record há um tempo atrás, até hoje passam, que mostra muita coisa que aconteceu antes de Cristo nascer. Mostra a história dos profetas, de Moisés, de Abraão, de Davi, do rei Salomão, né? Um monte de acontecimentos. Esses acontecimentos foram todos bastante tempo antes de Cristo, certo? Então a gente usa a sigla AC. Lembrando que se nós estamos no ano de 2020, significa que faz 2020 anos a partir do marco de referência que é o nascimento de Cristo. Exemplos. Origem da escrita. É um exemplo aqui para vocês entenderem. As primeiras tentativas de se criar sistemas de escrita aconteceram por volta de 4000 AC. Ou seja, 4000 anos antes de Cristo. Ou seja, a escrita, né, a organização da escrita surgiu há mais ou menos 4000 anos antes de Cristo nascer. Bastante tempo, né? Outro exemplo, o Império Romano. Já ouviram falar do Império Romano? Roma, com certeza, né? Um povo guerreiro que se tornou o marco na guerra, na conquista de territórios, de povos. Um império enorme, poderoso, né? O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos. Começou em 27 AC e terminou em 476 DC. O que significa isso? Que começou em 27 antes de Cristo e terminou no ano de 476 depois de Cristo, tá? Ou seja, aí é uma forma de vocês entenderem a utilização das siglas AC e DC. Tudo bem? Até aí? Bom, pessoal, então agora é o seguinte, eu já expliquei para vocês sobre essa questão do calendário, da contagem do tempo. O que falta eu explicar um pouquinho é sobre os algarismos romanos, que é aqui a representação dos séculos em algarismos romanos. Eu vou então explicar isso agora na parte 2, que é um outro vídeo que eu vou gravar rapidinho para vocês entenderem sobre a representação dos séculos em algarismo romano. Tudo bem?